hora de estudar português, hein? E é hoje, agora, que você vai estudar comigo. Adivinha? Olha só, vou colocar aqui para você, hein? Bem grandão. Ó, 9 questões de português que você não pode errar em concursos, mas não pode, ó, de jeito nenhum. Combinado? Então são 9 questões, eu quero ver você aqui comigo, vamos concentrar, tá? Vai ser uma aula rápida, mas eu quero ver você concentrado comigo para a gente aprender muita coisa. E é claro que você já sabe, são 9 questões que você não pode errar. Combinado? Vou começar então. Vamos lá. Olha só, a primeira questão, tá? A primeira questão, só fala para mim uma coisa, como é que tá o áudio? Só me dá um ok contra o áudio. Ok? Áudio e vídeo. Só dá um ok para mim. Tudo certinho? Tá, beleza. Então vamos lá? Olha só, gente, continuando então. Olha, perfeito, ótimo. Olha só, a primeira questão que eu vou resolver com você, ela foi uma questão, tá? Deixa eu ver aqui certinho, ó. Todas são questões de concursos. Foi uma questão elaborada pelo Quadrix, tá? Pela Quadrix, né? Pela banca, tá? E esta questão foi da prova de 2023 do CRB. Então, olha só. O que aconteceu? Eles perguntaram assim, a palavra assembleia, já tá aqui para você, tá? A palavra assembleia, ela é uma palavrinha que foi grafada sem acento agudo, verdadeira, tá? Grafada sem acento agudo, até agora ok, tá? Então vamos lá. Outros vocábulos que deixaram, após o acordo ortográfico vigente, de ser acentuados foram. Então qual é a pergunta? Eles estão falando o seguinte, ó, assembleia, depois do acordo ortográfico, perdeu o acento. Verdadeiro? Realmente? Quais outros vocábulos aqui? Não é bem isso. Quais outros vocábulos? Eles estão falando que também perderam o acento todos esses vocábulos aqui, por causa do acordo ortográfico. Vamos checar isso aqui juntos? Vamos lá? Então, olha só, primeira questão, tá? Assembleia, vamos ver se esse negócio tá certo. A assembleia sempre teve acento aqui, tá? Então, primeiro você separa em sílabas comigo. Ó, não dá, né? 2 letrinhas iguais, essa é da primeira série, você não pode se esquecer. Tem que separar para não brigar, não é assim? Então, assembleia, isso aqui é um ditongo, tem que ficar junto, tá? Assembleia, prontinho. Eu já sei aqui que eu tenho um vocábulo paroxítono com ditongo aberto. E realmente existe uma regra que diz, né, com acordo ortográfico, que vocábulos paroxítonos, né, a sílaba tônica não é a última, é a penúltima, com ditongos abertos, então são ditongos abertos. Quem? O el, o ei, o oi, tá? Mas basicamente você tem paroxítonos com el e com ei, tá? Não são mais acentuados, tudo bem? Então, de fato, ela perdeu o acento. Vamos checar agora se todas essas também perderam em função do acordo. Olha só, geleia, realmente a palavra geleia, ela tinha um acento aqui e ela caía na mesma situação de assembleia. Geleia, eu tenho aqui vocábulo paroxítono com ditongo aberto, ó, perdeu o acento, verdadeiro. Europeia, europei, a mesma coisa, o ei, o ditongo aberto, ei, tá? Última, penúltima, ó, paroxítona, também tinha um acento aqui, também perdeu o acento. Ok. Estoico, sempre foi acentuado aqui, tá? Sempre foi acentuado aqui. Olha só, estoi, ó, oi, ditongo aberto, oi. Esses ditongos, el, ei e oi. Em especial, o ei e o oi nos vocábulos paroxítonos, tá? Eles são estruturas que indicam o que, Lara? Um ditongo que você pronuncia com a boca totalmente aberta. Existe ei, existe oi, mas aqui eu tô falando de ei e de oi. Então, estoico é um vocábulo. Última, penúltima sílaba é mais forte, é um vocábulo paroxítono com ditongo aberto, realmente o acento não existe mais. Na palavra herói, eu tenho acento, já apareceu na prova acentuada. Então, você já tinha que ligar aqui o alerta, por quê? Porque eles colocaram lá que essas palavras perderam um acento, essa aqui apareceu sem acento, essa apareceu sem acento, essa apareceu sem acento, e essas outras duas apareceram acentuadas. Então aqui já era para você perceber que havia alguma coisa, tá? Obviamente, a ser considerada. Então eu tenho a palavra herói, eu tenho aqui também um ditongo aberto, mas eu tenho um ditongo aberto em vocábulo oxítono, ou seja, na última sílaba tônica. E quando isso acontece, eu não posso retirar o acento. Ao contrário, o acento aqui é obrigatório, tá? Juízes. Olha só o que eu tenho aqui. Consoante, ao lado de consoante, vogal,
sozinha na sílaba e com acento, vogal. Vogal mais vogal em sílabas separadas, hiato. Uma, duas, a segunda vogal do hiato está sozinha? Sim. Está, é a letra I ou a letra U? Sim. Primeira exigência, I ou U? Ok. Segunda exigência, está sozinha ou seguida de S? Sim. Isso aqui é um hiato tônico obrigatoriamente acentuado, não tem nada a ver com a regra de assembleia, tá? Nada a ver com geleia europeia estoico, ok? Então, juízes continua sendo acentuada, tá? Herói também não perdeu acento, portanto, também perderam acento todas essas aí? Errado. Combinado? Terminei não, hein? Vem comigo, vem comigo. Nada de parar, nada de parar. Concentra aqui agora, que a tia Lara tá corrigindo exercício. Para com tudo aí, concentra aí que eu tenho mais uma para você. Olha só, essa aqui também foi da Quadrix, também é uma questão que você não pode errar. Seu concorrente não vai errar, você não pode errar, mas nem sonhando. Combinado? Então, olha só, a questão de número 2 falou assim: o termo pós-graduação foi escrito corretamente conforme o acordo ortográfico vigente. Essa questão foi para arquiteto urbanista, tá? Foi uma prova de 2023, para curso superior. Então, olha só, esse termo pós-graduação foi corretamente escrito conforme o acordo ortográfico vigente. Então, ele está falando que isso aqui está correto. Beleza. No entanto, um termo que deve ser escrito sem hífen é paraquedas. Então, ele está perguntando, vem cá, isso aqui realmente deve ser escrito sem hífen? Esta é uma informação que está correta ou essa é uma informação que está incorreta? Veja bem, o caso de pós-graduação, tá? Ele é o quê? Você tem aqui um substantivo, um radical, e você tem aqui um prefixo. O prefixo pós, toda vez que ele aparece, tá? Pós-doutorado, pós-graduação, tá? Toda vez que ele aparece, ele vai obrigar você a usar o hífen. Então, é um caso de hífen obrigatório. Realmente, aquilo ali está verdadeiro. O caso de paraquedas é diferente. Por quê? Vocês se lembram que a palavra para, né? Ela tinha acento, tá? Antes do acordo ortográfico. Quando era para do verbo parar, ela realmente era acentuada, tá? Diferentemente do para a preposição, né? Parabéns para você. Tô falando desse para não, tô falando para do verbo parar. Parar a queda. Esse para a gente realmente usava com acento. E era realmente o caso de você colocar o hífen aqui. Mas com o acordo ortográfico, o que aconteceu? Palavras do tipo pera, do tipo polo, polo sul, polo norte, do tipo para, o que aconteceu? Ó, elas são palavras paroxítonas, tá? Elas são palavras paroxítonas. E o caso dessas palavras é que, pelo contexto, só pelo contexto, você consegue perceber qual é a diferença, né, de um sentido para o outro. Por exemplo, quando tinha acento, era verbo. Quando não tinha acento, era preposição. Só que o que eles descobriram? Que pelo contexto, você conseguia descobrir isso sozinho. Então, essa palavra perdeu o acento. Situação parecida aconteceu com polo. Situação parecida aconteceu com pera, tá? Você também pode pensar que elas são o quê? Paroxítonas, terminadas em A, terminadas em O. Nós também sabemos que não tem acento. Fato é que esse para, verbo, ele deixou de ser acentuado, tá? Então, nessa estrutura paraquedas, quando você perdeu esse acento, você também perdeu o hífen, ok? Então, essa palavra agora, né? Ela é realmente grafada sem hífen. Portanto, certa! Manda aí pra mim quem acertou. Quem acertar essa? Gente, eu tô mostrando pra vocês questões que vocês não podem errar, tá? Não podem errar. Oi? Ah, então tá. Gente, olha só. Mas vocês estão conseguindo pegar direitinho aí? Estão conseguindo pegar? Sim ou não? Ah, oi, gente. Oi, oi, oi. Oi. Bom demais ver vocês por aqui, viu? Vamos lá? Vamos estudar mais um pouquinho? Mais uma questão? Vocês iriam acertar essa? Fala pra mim aí, sério, se vocês iriam acertar essa. Sim? Cravou? Eu quero ver uma aqui, gente. Essa questão, não. Essa questão de número 3, você não pode errar. Gente, você não pode errar essa questão de número 3 de jeito nenhum. Isso aqui foi de concurso. Você não pode errar essa questão. Olha só, de novo, uma questão da Quadrix. Foi para administrador de redes, tá? CRM de Minas Gerais e mais 8 concursos públicos. Para você que não resolve questão anterior, toma essa.
tá? Olha isso aqui, que fácil. Quem vai impedir você de ocupar uma vaga no serviço público? Não tem como, só se você não quiser. Presta atenção, vem treinar comigo. Olha o que caiu. Eles colocaram assim, ó. Eles colocaram assim, em inseguro, que está na linha 2 do texto, babá, babá. Inclusive, eu quero indicar para você o seguinte. Ontem, tá? Eu fiz uma live, foi uma live muito especial, em que eu comentei 5 armadilhas das provas de concursos públicos. Não são armadilhas apenas das provas de português, são de concursos públicos de uma maneira geral, em todas as provas de todas as áreas. Você tem que assistir enquanto essa live ainda está aberta. Combinado? Então, olha só. Isso aqui, ó, eles retiraram do texto essa palavra. Quem ficou lá lendo o texto caiu na armadilha, que é a armadilha de texto fantasma. Então, assista a essa live, tá? Tá lá para você, tá aqui no canal para você, tá? E aí você não pode perder. Então, vamos lá. No vocábulo inseguro que foi retirado do texto, grifou-se a estrutura in. O que é in, gente? Seguro é a base da palavra, é o nosso radical. O in é uma estrutura que está negando esse radical. Inseguro é aquilo que não é seguro. O que a Quadrix perguntou? Para você ser administrador de redes do CRM? Vem cá, conta para mim. Qual é a ideia desse prefixo in? Excesso? Repetição? Lá. Negação ou simultaneidade? Faz favor de cravar a letra C aí e passar para a questão 4, tá? Por favor, é o tipo de questão que você não pode errar. Entenderam? 9 questões que você não pode errar em concursos públicos. Fechado? Então, ó, número 1, questão que vai cobrar de você acordo ortográfico. Não é para você errar mais, tá? Isso aqui, salvo engano, é a 3ª aula do curso português para passar. Beleza? Que inclusive está com 97% de desconto, link na bio do Instagram Português para Passar Underline, tá? Salvo engano, é a 3ª aulinha. Quem não assistiu ainda, confere. Outra, essa é uma questão de uso do hífen simples, que você também não pode errar. Existem as questões mais complexas. E 3ª, a avaliação de ideia de prefixos. Também é uma questão que você não pode errar. Mas vem comigo, não para não. Não desanima não, tá? Que agora eu vou fazer uma questão de verbo. Quem é que chega a se ajeitar na cadeira, fala, ai meu Deus, ai Jesus, agora é verbo, agora o trem vai pegar, né? Gente, nada disso, tá? Fiquem tranquilos, é uma questão de verbo, mas é uma questão de verbo que você vai enfrentar, beleza? E não dá para errar. Olha essa questão aqui, essa questão foi uma questão que caiu na prova da PM de Minas Gerais, tá? Inclusive, um abraço para todos os meus alunos que foram aprovados aí na PM, tá? E você que tem sonho de ser PM, ó, olha que questão tranquila de se fazer, tá? Olha só, vocês sabem que eles têm uma banca específica, né? Eles têm um centro de recrutamento, eles mesmos, né, fazem as próprias questões. Então, o que eles colocaram lá? No trecho, estava concluindo o curso de letras e acabara de publicar meu primeiro livro. O verbo sublinhado é o verbo acabara. Está conjugado em qual tempo verbal? Então, olha só. Estava concluindo o curso de letras e acabara de publicar. Essa é uma questão, tá? Essa é uma questãozinha, a famosa decoreba, né? Por quê? Porque ele perguntou para você qual é o tempo de acabara. E, basicamente, você teria que saber o seguinte. Quando um verbo, você tem, por exemplo, o verbo aqui, que é o verbo acabar, tá? Então, você coloca aqui, ó, acabar. Quando você retira do verbo essa marca, que a gente chama de marca de infinitivo, e você retira do verbo isso aqui, que a gente chama de vogal temática, né? Você tirou esse A e tirou esse R, você tem acabe. Acabe é o que a gente chama de quê? Radical. Então, ó, acabe, isso aqui, ó, é o radical desse verbo, beleza? Esse A é a vogal temática. E esse irá aqui, ó, é uma desinência, ou seja, um pedaço de palavra que vai indicar em qual modo e em qual tempo o verbo está flexionado. Então, deixa eu te contar, esse negócio é meio que decoreba. Por quê? Pretérito mais que perfeito. Qual é a terminação? Era para todo mundo. Eu amara, eu bebera, eu partira. Pretérito imperfeito, já varia um pouquinho.
Para o verbo terminado em AR, ó o macete, amar, eu amava. Para verbos terminados em ER e IR, ó, é o ia. Beber, eu bebia, sair, eu saía, tá? Isso aqui é um macete que eu passo para vocês na aula de verbos do curso de português, tá? Futuro do presente começa com a terminação rei. Eu tô falando só a primeira pessoa, porque às vezes o aluno ele tem dificuldade de começar. Ele até sabe continuar. Vai, conjuga aí para mim, acabarei. Aí ele fala, eu acabarei, tu acabarás, ele acabará. Ele vai, né? Ele segue na conjugação. Mas quando ele não sabe começar, aí, neném, aí o leitão tosse o rabicó. Então, olha só, futuro do pretérito, normalmente a gente começa conjugando como? Com iria, né? Então, eu iria, eu cantaria, eu falaria, eu beberia, tá certo? Então, é isso. Bateu o olho no rá, pretérito mais que perfeito. Agora, fala pra mim a verdade, a mais pura verdade. Você acertaria? Manda pra mim aí, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Acertou? Letra A? Olha pra mim aí, Fá. Cravou? Quem? Marilene cravou a letra A. Muito bem, hein? Muito bem. Olha, gente, prova de PM de Minas, eles gostam dessa parte aí, tá? Então você já sabe, outra dica minha, não dá para errar a questão decoreba de terminação verbal. Pega aquela aula de verbo e vai assistir, beleza? Gente, outra coisa importante, tá? Para você ficar bom em resolver questões, adivinha o que você tem que fazer? Adivinha só. Para você ficar excelente em resolução de questão, você precisa resolver muita questão, tá? Muita questão. Então, se você ainda não tem, você precisa ter o meu caderno de concursos, que tem 900 questões de concurso. Tem também o de interpretação de texto, 720 questões de interpretação de texto. Tá bom? Só mandar uma mensagem pra gente lá no português para passar underline, tá? Que a gente manda para você o link. Então, vamos lá. Número 5. Gente, a questão 5 foi a seguinte, mas resolva muita questão, tá? Eu tô falando de muita. Você viu que é um caderno de 900, outro de 720. Texto, 720 questões de texto, 2023, 2024. 720. E gramática, 900. Estamos falando de 1.620 questões. Isso não é muita coisa, tá? Não é, porque você tem que ter meta diária de resolução de questão. Então, vamos lá. Outra questão que foi da prova da PM de Minas Gerais. Olha só. Marque a alternativa correta. Essa aqui, ela foi da prova da PM de Minas, mas ela é uma questão que ela tá assim, ó. Ela tá... Como é que eu vou falar para você? Se nós tivéssemos um shopping, né? No shopping, normalmente, o pessoal coloca o que está na moda, né? Aquilo que está na moda, aquilo que está em alta, aquilo que o pessoal está procurando mais, né? Então, se fosse um shopping ali das questões de concurso de português, essa aqui ia estar nas vitrines, ó. Você está conseguindo ver várias versões dessa questão 5. Você consegue ver essa versão na FGV, que gosta muito, tá? Dessa função que eu vou comentar. Você consegue ver na FCC, você consegue ver no Centro de Recrutamento da Polícia Militar de Minas, tá? Você consegue ver em várias bancas esse tipo de questão. Então, questões deste naipe, você tem que dominar. Combinado? Então, vou indicar para você uma live que eu fiz, que foi uma live Português do Zero, Classes de Palavras. Ela também está disponível para você, tá? Português do Zero, Classes de Palavras, assista a essa live se você tiver dificuldade de resolver isso aqui. Então, vamos lá. A pergunta então foi, ele deu o trecho para você, né? E falou assim, o vocábulo destacado exerce a função de... Repare que ele não pediu para você fazer a classificação morfológica. Ele não pediu, eu quero a classificação morfológica. Não. Ele pediu qual é a função do vocábulo destacado. Então, olha só. Contava a história de um pai e um filho moribundo, tá? Eu posso colocar aqui, contava a história de um pai e um filho feliz. Vocês estão vendo que moribundo, olha só, o que moribundo está fazendo, tá? Moribundo está caracterizando esse filho, não é qualquer filho. É o filho moribundo, não é qualquer filho, é o filho feliz. Olha, eu estou achando, Lara, que isso aqui é um substantivo, é certeza, é um substantivo. E aí, eu estou na dúvida,
eu estou na dúvida, será que isso aqui é um adjetivo ou um advérbio? Não precisa ter dúvida. Adjetivo é palavra variável, vai para o plural. Advérbio é palavra invariável e não vai para o plural. Então, você vai fazer uma coisa simples aqui. Vai passar para o plural, tá? Então, ó, contava a história de um pai e de filhos moribundos. Iria para o plural? Sim. Então, advérbio, você está fora. Substantivo, moribundo pode até ser um substantivo, tá? Mas aqui ele não está funcionando como, tá fora, beleza? E pronome é uma palavra que acompanha o substantivo. Mas ele acompanha o substantivo para quê? Para demonstrar, demonstrativo, né? Para evitar uma repetição desnecessária, é o relativo. Para substituir o substantivo, que é o pronome pessoal, tá? E assim sucessivamente. E aqui não. Aqui eu vejo uma palavra que está caracterizando o filho. Eu não estou falando de qualquer filho, é o filho moribundo, está especificando. E quem é que faz isso? Letra A, adjetivo. Combinado? Acertado também? Ah, menino! Não. Eu tenho os melhores. Os melhores estão comigo, viu? Pode chorar. Chora, concorrência. Chora. Olha aqui, gente. Ó, mais uma questão. Essa aqui também eu não vou aceitar você errando, tá? Gente, não dá para errar. Só que assim, questão número 6, eu preciso concordar com você, tá? A questão número 6, ela, no primeiro momento, né, ela não te orienta direitinho, ela não te fala direitinho assim o que ela quer. Então, vou deixar você ler. Dá uma lida aqui para mim na questão de número 6, tá? Questão número 6, ó. Bom dia, professor. Tava colocado lá, vou te contar que prova que era, ó. Tava aqui, ó. Também prova do concurso da polícia. Falou assim, ó. Releia o trecho a seguir. Bom dia, professor. A palavra destacada é classificada como. Olha isso. O aluno bom, nessa hora, falou é classificada como. Ele fala, vem cá, mas ele está querendo o quê? Ele está querendo uma classificação morfológica? É a natureza da palavra? É substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral? Não. É uma classificação sintática? É a palavra dentro de um contexto maior? Você vai treinar ali o funcionamento dessa palavra em relação a outras? Isso é sintática. O que você está querendo? Ele não te falou. Não te avisou. O bom é que não tinha muito como errar, tá? Porque a questão era uma questão realmente bastante tranquila. Mas que quando você fala é classificado, o aluno fica esperando o direcionamento, se é morfológico ou sintática, fica a dica aí para o centro de recrutamento. Beleza? Então vamos lá. Bom dia, professor. Gente, professor é o nome do cara? Não é. Não é o nome dele, é a maneira como você está chamando. É uma expressão de chamamento. É algo que vem lá do latim, vocare. É o verbo vocare, significa chamar. Como é que é o nome disso aqui? Bom dia, professor. Isso é um aposto? Eu estou explicando, eu estou especificando quem é o bom dia? De jeito nenhum, tá? Aposto, dá licença. Será que isso é um vocativo? É uma expressão de chamamento? Tá boa, tá no molho. Será que isso aqui é uma interjeição? Não. Interjeição é uma classificação morfológica, tá? Que você usa para expressar o quê? Estado de espírito, né? Nossa! Bravo! Ninguém fala isso mais, né? Ninguém. Você quer ver essa aqui que ninguém fala, ó. Presta atenção. Tem uma interjeição, tá? Que ela é uma interjeição assim, que ela tem cheiro de naftalina, que ninguém utiliza. Que é uma interjeição que dá ideia de alegria, né? Agora, você imagina você foi lá, tá procurando seu... Meu Deus, essa é a lista de aprovados. Gente, não, olha isso aqui pra mim. Não, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo nem... Ai, meu Deus, meu nome, Larissa, tá aí de aprovada. SUS! Gente, quem é que fala isso? Você vai falar Sistema Único de Saúde, não tem vaga, tá? Infelizmente. Deixa eu te contar, SUS pode ser usada como interjeição, dando essa ideia, ó, tá? De vibração e de alegria. E não é isso. Você não falou, bom dia, professor. Não, não é isso não, tá? Bom dia, professor. Tem gente que fala prof, profa, né? Então, expressão de chamamento, nada a ver. E predicado também não é isso. E cadê o verbo para ser predicado? Cadê o verbo para ser predicado? Para ter predicado, tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não tem predicado. Combinado?
Então, gabarito, letra B de bom mesmo, é saber a resposta. É ou não é? E aí, acertaram? São 9 questões, estou no 7, hein? Estou quase terminando. Para aí, para de olhar outras coisas, manda esperar quem estiver te chamando e cola aqui que a gente está quase fechando. Beleza? São questões que você não pode errar, tá? Vamos tomar uma aguinha aqui enquanto você faz para mim a questão de número 7. O que falaram? Vou ler para você, depois eu tomo minha água, quer ver? Falaram assim, também foi uma questão para administrador do CREF, tá? 2023 Quadrix, eles falaram assim, ó, o trecho, a grande questão é, por que isso acontece? Linhas 37 e 38, está gramaticalmente incorreto. Então, eles estão falando que aqui, ó, a grande questão é, por que isso acontece? Eles estão falando que essa aqui está errada, tá? Estão falando que está errada. Aí eles estão dizendo assim, pois uma vez que o interlocutor questiona o motivo de algo acontecer. A escrita correta deveria ser, a grande questão é por que isso acontece. Eles estão falando que a de cima está errada e que a de baixo está certa. E você vai marcar o quê? Isso está certo ou está errado? Conta para mim. Conta para mim. Conta para mim. E aí, posso? Tá errado? Vocês estão falando aí que tá errado? O Fá tá me contando aqui que tá errado. Tá errado? Então vamos lá. Olha só, a grande questão é por que razão, por que motivo isso acontece, gente? O porquê usado para perguntas, tanto para perguntas diretas, como é o caso dessa aqui, quanto perguntas indiretas, não tem conversinha separada e sem acento, tá? Agora, esse porquê, que é um porquê junto e com acento, esse aqui tá certíssimo, tá? Tá certíssimo esse aqui, falaram que estava errado. Esse porquê, que é junto e com acento, ele normalmente vem precedido de artigo, você fala o porquê, ou então um porquê, para que ele possa funcionar como substantivo. E você não tem esse artigo transformando essa palavra em substantivo. Então isso aqui tá errado, tá? Acertou? Quem disse que está errado? Beleza? Vocês estão cravando, hein? Depois vocês vão colocar. Das 9, quantas vocês acertaram, hein? Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Então vamos lá. Mais uma. Gente, essa aqui. Vocês estão sabendo de um concurso, que é o concurso da Prefeitura de Montes Claros? Olha só, na verdade são 2 concursos, né? Um concurso vai ser para a área da educação, tá? Muitas vagas, e o outro concurso vai ser para a área administrativa. Então tem salário até 16 mil, mais do que isso, tá? Tanto o nível fundamental, vai do nível fundamental até o nível superior. Então tem vaga do jeito que você quiser. 4.200 vagas, 4.200 vagas. É muita coisa. Prefeitura de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Esse concurso vai acontecer em agosto, então dá super tempo de você começar agora. Quem vai fazer essa prova? A Fundep vai fazer a parte de professor de educação e a COTEPS, tá? Que é um braço, né, da Unimontes, tá? Universidade Estadual de Montes Claros, vai fazer a parte administrativa. Essa questão aqui, ela foi uma questão elaborada exatamente pela... Ó, deixa eu falar agora. Foi elaborada pela Fundep, foi uma questão para analista da Prefeitura de Sete Lagoas, tá? Agora, bem recente mesmo, suporte computacional, viu? Então, a Fundep, que vai fazer esse concurso aí de Montes Claros, né, dessa área da educação, elaborou essa questão aqui. Eu sei que vai gerar polêmica, mas vamos lá. Olha só, preparei as aulas. O que eles fizeram? Eles colocaram para você um texto, tá? Que era, na verdade, uma tirinha daquele menininho, do Armandinho. Vou colocar aqui de pertinho, só para os meninos verem. Dá para ver? Tá vendo? Ó, eles colocaram essa tirinha do Armandinho aqui. E na tirinha estava falando assim, ó. Bom dia, professor. Bom dia, aluno. O que o senhor fez fim de semana? Aí o professor respondeu, preparei aulas. Releia o trecho a seguir, preparei aulas. O sujeito dessa oração é... Olha só, isso é muito simples. Verbo preparei, tá aqui, tá? Se você pegar esse verbo preparar, ó, preparar, você retirar a marca de infinitivo, que é o R,
você retirar a vogal temática, que é o ar, você tem prepar, tá vendo? Ó? Prepar, essa estrutura é a base, essa é a base da palavra. Esse restante de estrutura aqui, ó, a gente chama de quê? De desinência, tá? Só que existem alguns casos, né, de estruturas que elas não possuem a desinência modo temporal. Elas só possuem a desinência número pessoal, mas isso é uma outra aula, tá? Então, para não complicar muito a sua vida, você só vai olhar para essa desinência, não precisava saber que tipo de desinência é essa, não precisava, e você precisava pensar assim, ó, quem preparei? Eu preparei, tá? Eu preparei. Eu preparei. Se eu preparei, tu preparaste, ele preparou, nós preparamos, vós preparastes, eles prepararam. Ok. Então, quem está me dizendo quem é o sujeito? Quem está me dizendo é a desinência. Este sujeito, você sabe quem é, mas ele não apareceu escrito. Se você sabe quem é, mas ele não está escrito, ele é um sujeito que é oculto, desinencial, implícito, subentendido, escondidinho. Você pode criar o nome que você quiser. Tô brincando, tá? É implícito, oculto, desinencial. Beleza? Porque você sabe quem é, mas ele não está escrito na oração. Qual é a polêmica? É que existem autores que fazem uma reclassificação. Eles falam, ó, ele é um sujeito oculto, mas ele tem um núcleo só. Então ele não deixa de ser simples, tá? Mas não quero que vocês foquem nisso. Porque a Fundep, com essa questão, ensinou pra gente o quê? Que para ela não apareceu na oração, mas você tem certeza de quem é, só vai ser gabarito oculto. Combinado? É por isso que é importante você estudar por muitas questões da sua banca, tá? Então não se esqueça, Lara, eu quero esse caderno, são 900 questões de concursos públicos, com gabarito para você treinar. Mas você já sabe que 60% da sua prova você vai ter que acertar interpretação de texto e o caderno de 720 questões de interpretação 2023-2024 é para você, ok? É só chamar lá no nosso perfil Português para Passar Underline que a gente libera o link para você, combinado? Então, olha só, gabarito, letra C. E aí, acertou? Acertou? Ai, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Ah, teve uma pessoa que mandou letra B com toda razão, né? Porque já viu o professor explicando, já viu em textos, já viu em apostilas, já viu em gramáticas também, porque existe também essa versão, tá? Mas é bom que isso aconteça para você sempre entender, olha, para a Fundep e para muitas outras bancas, não apareceu na prova, é oculto, beleza? Então, fechou. Você tem que lembrar que quem é a Fundep? A Fundep é o FMG, tá? Então, ela tem grande influência sobre outras bancas também. Questão número 9, para fechar, com chave de ouro. Hã? Ai, que bom, muita gente já tem um caderno, que bom, gente, é para imprimir, hein? Não vem com historinha. Ah, porque são muitas páginas, eu não quero saber, não vem me falar. Nem vem me contar, que eu já sei que você está querendo comprar bota para ir para exposição, bota para ir para não sei onde, saia de couro, jaqueta de couro, tênis novo para você ir para as festas juninas aí. E você não pode mandar imprimir um caderno de 900 questões? Nem vem! Nem vem! Aquele caderno de 900 questões, aquele caderno de 720 questões está representando o quê? Todas as botas, todos os blazers, todos os tênis, todas as entradas, né? Que você, os camarotes que você vai frequentar ano que vem, que você já vai estar aprovado. Viu? Entendeu? Então vamos lá. Questão de número 9. Qual é a oração? Deixa-me só contar para você quem foi que fez, tá? Eu gosto de falar quem é o pai do negócio. Também foi uma prova. Gente, olha que questão fácil. Essa questão também foi do concurso para Polícia Militar de Minas, tá? Então, assim, você que já é de Minas, quer ser policial, você que não é, vem para cá, né? Então, o que acontece? A Polícia de Minas é uma das polícias mais bem remuneradas do Brasil, viu? Está no ranking aí entre as polícias mais bem remuneradas, tá? Então, vamos lá. Qual é a oração? Então, vamos lembrar uma coisinha aqui. Para ser oração, tem que ter verbo. Eles só queriam saber isso de você. Verbo é uma palavra que pode ser conjugada. Eu canto, tu cantas, ele canta. Eu faço, tu fazes, ele faz. É uma palavra que pode ser conjugada. Então, para ser oração, tem que ter verbo. Para ser frase, não.
tá? Frase verbal tem que ter verbo, mas frase nominal. Eu chego para você... Psiu. Por que que esse psiu deu aquela confusão lá no Big Brother que você não assistiu? Mas você viu o seu primo comentar. Hã? Ai, eu adoro esse povo que fala que não assiste a Big Brother. Eu gosto de ver. Ó, escuta, por que que deu aquela confusão toda? Ó, psiu, psiu. Sabe por quê? Um simples psiu. Porque o psiu, dentro de um contexto, ele traz uma mensagem completa, tá? E aquilo que traz uma mensagem completa para você mesmo sem ter verbo, adivinha? O nome disso é frase, tá? Se ela trouxer uma mensagem completa, mesmo sem ter verbo, é frase. Só que aqui, eu não estou pedindo sentido completo. Eu estou falando, eu quero um enunciado que tenha verbo, porque eu pedi para você oração. Então, a oração, ela pode até ter sentido completo, mas o mais importante é ter verbo. Qual dessas é uma oração? Eu escrevo. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Isso é verbo? É. Letra A tá boa. Mas, e agora? Cadê o verbo, neném? Você tá fora. E os choques? Cadê o verbo, neném? Você tá fora? Meu melhor conto, não quero saber. Não tem verbo, tá fora. Qual é, com certeza, o gabarito? Letra A. De ainda bem que você está aqui estudando. Beleza, meus queridos? Ó, quero deixar um beijo para vocês, viu? Um grande abraço. Quer passar em concursos públicos? Ensino de português. 30 conteúdos que mais caem. PDFs para você baixar, plataforma online completaça e blocos de exercícios para você resolver. Esse é o meu curso de português por apenas R$20. Clique abaixo e garanta a sua vaga.